Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 33º dia do propósito Caminhada de Oração. O título de hoje é o Deus de Intimidade. Hoje é 24 de outubro de 2017, terça-feira. O texto-chave está em Êxodo 33, coincidentemente, né? Dia 33, e vamos ler um capítulo 33 da Bíblia, do livro de Êxodo. Eu quero estar lendo essa história, depois eu entro no devocional, tá bom? Vai ser um pouquinho longo, mas é necessário a gente ler. A palavra de Deus, ela tem poder e nós precisamos proclamar ela. Então vamos ler Êxodo 33, versículo 1. O título é O Anjo de Deus irá diante do povo, é o título que está na palavra. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo à tua descendência que daria. Eu enviarei o anjo diante de ti, e eu vou lançar fora. Aí ele citou o nome de todos os povos que ele ia lançar fora dele, diante dele. Às vezes eu vou estar pulando, tá, irmãs? Que senão fica muito longo. Sobe para uma terra que mana leite e mel. E aí Deus disse para ele: Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não consuma esse povo no meio do caminho. Ouvindo o povo esta má notícia, choraram muito, e nenhum deles pôs os seus enfeites. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel que é povo de dura cerviz, e por um momento, se eu subir no meio deles, eu vou consumir eles. Mas manda eles tirarem os atavios, os seus enfeites, para que eu saiba o que eu hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram-se os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo o erguia, cada um de pé na sua tenda, e o olhava pelas costas até entrar na tenda. Uma vez dentro da tenda, Moisés dentro da tenda, descia uma nuvem de glória e punha-se à porta da tenda da congregação. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via aquela coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, que o servia, ficava na porta da tenda. Moisés então disse ao Senhor: Tu disseste, faz subir este povo, porém não me deixa saber se o Senhor vai comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora eu te digo, se o Senhor achou graças, se o Senhor achou graças aos teus olhos da minha pessoa, rogo-te que me faça saber nesse momento o seu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que essa nação é o teu povo. E respondeu: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: Se a sua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que se achamos graça aos teus olhos, não é porventura por andar conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo? Disse o Senhor a Moisés: Farei isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. E Deus disse para ele: Eu farei passar diante de ti toda a minha bondade, e proclamarei o nome do Senhor. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E aí Deus disse para Moisés: Você não vai poder me ver, porque homem nenhum pode me ver e viver. Disse o Senhor a Moisés: Eis que tem um lugar junto a mim, e tu estarás na penha da rocha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei na penha da rocha, na fenda da rocha, e com a sua mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face tu não verás.
Esse texto, irmãs, é maravilhoso. Leia depois, Êxodo capítulo 33. Quando Deus chamou o povo de Israel para sair do Egito, e Moisés é que liderou esse povo para sair daquele Egito, para enfrentar Faraó, para sair daquela situação de 400 anos de escravidão. De repente ele foi para o monte, Moisés foi para o monte, ficou lá no monte alguns dias com o Senhor, e o povo desesperou, onde está o nosso líder? E ficou o irmão de Moisés tomando conta, Arão. Só que o povo fez a cabeça de Arão e acabaram é, fazendo um bezerro de ouro para adorar esse bezerro de ouro, porque eles se sentiram totalmente desamparados, perdidos. Onde é que está o nosso líder? Cadê o nosso Deus? Porque Deus falava através do líder que era Moisés. E quando Moisés volta desse monte, Moisés quebra as tábuas da aliança, quebra aqueles 10, o que Deus tinha falado com ele lá no monte, e ali ele vai orar. E aí, essa oração do capítulo 33. E Deus fala, Moisés fala, como é que nós vamos sair, né? Quem vai com a gente? E Deus estava muito entristecido e Deus falou, eu não vou no meio desse povo, porque se eu for, eu vou consumir esse povo por causa do pecado desse povo. Porque Deus, irmãs, ele é santo. Ele é amor, sim, mas ele não suporta a mentira, o pecado, a baderna, porque não é da natureza dele, ele não nos criou para isso. Então, por isso ele enviou Jesus para ser esse mediador, né, entre nós e Deus. E através do sangue de Jesus, através do amor de Jesus, é por isso que ele não nos consome, por causa da misericórdia, do amor de Jesus. Então Moisés começa um diálogo ali com Deus e Deus fala: eu não vou. Eu vou mandar meu anjo, eu abençoo vocês, mas eu não vou. E Deus falou, e Moisés começou a bater o pé com Deus: se o Senhor não for, não me faça subir desse lugar, porque eu não vou. E é uma palavra maravilhosa. Vocês lembram que quando eu comecei os devocionais, eu disse que quando eu voltei do Brasil de férias, eu estava ainda no aeroporto, ainda voltando ainda para casa. Estava no Brasil ainda. E, e eu senti, quando você voltar para casa, leia a história de Moisés, o finalzinho dessa história de Moisés, e leia depois Josué. Tanto é que aqui fala que quando Moisés ia para a tenda, ter um tempo com Deus, Josué ficava à porta da tenda. Mesmo depois que Moisés saía dali, Josué ficava ali. Porque Josué entendeu que a presença de Deus estava ali naquele lugar. E a glória, a nuvem de glória, descia sobre aquele lugar como marca da presença de Deus. Então eu quero falar alguns pontos hoje sobre o Deus de intimidade. Deus está procurando homens que têm prazer em dialogar com Ele, têm prazer em conversar com Ele. Depois que Deus disse para Moisés, você quer ver Deus mudar de ideia, mudar de palavras? É quando ele conversava com Moisés. Moisés tinha um jeitinho que daqui a pouco Deus mudava de ideia. Então Deus bateu o pé ali e falou: eu não vou, o anjo é que vai. Né, no versículo 2, eu vou enviar um anjo diante de ti, eu vou lançar fora todos os seus inimigos, e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, mas eu não vou. Daqui a pouco Moisés conversa com ele, entra na tenda, né? Entra ali, aí ele fala, quer ver, disse o Senhor a Moisés. Peraí. No versículo 14, Deus disse a Moisés: a minha presença vai contigo e eu vou te dar descanso. Aí Deus mudou de ideia. Tá bom, Moisés, eu vou com você. Porque Moisés, ele descobriu o segredo de ser um homem de intimidade com Deus. Ele tinha prazer de estar na presença de Deus. E Deus está procurando esse tipo de homem, esse tipo de mulher que tenha intimidade com Ele. A intimidade, irmãs, leva tempo. É orando um dia, 2 dias, 3 dias, não importa quanto tempo. É um coração quebrantado, é um coração que tem prazer de falar com Deus sobre todas as coisas. E mais do que falar, tem o prazer de ouvir e receber dele as instruções. E depois que nós começamos a ter intimidade com Deus, nós começamos a ter vontade de fazer o que Deus quer. Então Moisés se viu ali na frente de um povo e ele entendeu que sem Deus não tinha como liderar aquele povo, porque aquele povo
era realmente um povo rebelde, de dura cerviz. Então ele começa ali a liderar esse povo. E eu quero falar alguns pontinhos aqui para despertar em nós o desejo de ser um homem e uma mulher de intimidade com Deus. Primeira coisa, separe uma tenda. Eu já falei isso em outro devocional, mas hoje é o dia do devocional que realmente tá, essa palavra é para ele, né? Separe uma tenda. No versículo 7 fala: Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe da congregação. Tenha um tempo seu com Deus. Não importa onde você esteja, tenha um seu cantinho aonde Deus vai reconhecer. Pode ser uma cadeira que você senta, pode ser uma cama, pode ser a sala, pode ser a cozinha. Tenha um lugarzinho, pode ser caminhando, porque quando você começar a chegar ali, Deus já vai saber. E vem ela falar comigo. E vem a minha filha amada falar comigo. E vem a minha filha querida falar comigo. E Deus tem prazer nisso, né? Foi para isso que ele criou o homem, para ter intimidade, para trocar essa, apesar dele ser um Deus todo-poderoso, e nós, simples seres humanos, ele tem prazer nessa troca, né? Nessa intimidade. A palavra de Deus diz aqui também que Deus mostra, né, a presença dele através dessa nuvem da presença de Deus. Busque a Deus até você sentir essa presença. E quando você sentir essa presença, não tenha pressa de sair da presença dele, né? Não se apenas se agrade de ter sentido aquela alegria, de ter às vezes se derramado na presença dele, chorando, a manifestação que ele trouxer na sua vida, mas deixa ir mais profundo quando você sentir a presença de Deus. Outra coisa que Moisés disse para Deus foi no capítulo 13, fala assim, peraí, fala, no 16. Porventura não é de andar conosco que nós vamos ser reconhecidos que somos o seu povo? Então, nós somos reconhecidos que somos o povo de Deus, ou uma mulher, um homem é reconhecido que tem intimidade com Deus, quando Deus anda com aquela pessoa. Não é só nós andarmos com Deus. Deus tem que estar andando conosco. E esse versículo, o versículo que mais falou no meu coração é que fala no versículo 14, no versículo 15: se a sua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Isso é algo que eu tenho orado há muitos anos na minha vida e cada dia mais fica mais profundo e mais sério. Qualquer coisa que nós vamos fazer, irmãs, nós temos que ter certeza que a presença do Senhor está conosco. Nós vamos ter certeza que a presença do Senhor está conosco com uma paz no nosso coração, uma paz no nosso coração alinhado com a palavra, porque o coração é enganoso, né? Nós temos que ter certeza que aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Enfim, na medida que a gente vai tendo intimidade com Deus, nós vamos descobrindo que aquilo que nós estamos fazendo é da vontade do Senhor. Então, não tem nada melhor do que a presença dele estando conosco. Porque quando a presença dele estiver conosco, qualquer coisa que acontecer no trajeto, a gente devolve para o Senhor. E nós clamamos por ele e sabemos que ele está ali e que ele vai estar cuidando de todas as coisas. Então, eles chegam a um acordo, né? Moisés consegue convencer o coração de Deus: ok, eu vou com você. Eu vou com você. E aí Moisés fala assim: então me mostra a tua presença. Eu quero te ver. Aí ele fica um pouco mais ousado, né? Aí ele fala: me mostra a tua presença. E Deus fala: não, ninguém pode me ver. Porque se você me vê, você morre. Ninguém me viu face a face e viveu. Porque a presença é uma coisa gloriosa. O nosso próprio corpo físico, ele pode não aguentar muita experiência espiritual. Imagina ver Deus. Mas Deus falou: então eu vou te colocar aqui na fenda da rocha. Existe uma rocha. Eu vou te botar na, né, na itinha dessa rocha.
e eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de você. E eu vou te cobrir com a minha mão. Depois que passar toda a minha presença, eu vou tirar a mão e aí você vai me ver pelas costas. Já pensou que experiência gloriosa? Essa rocha, irmãs, ela tipifica Jesus. Então, quando Jesus veio, ele é a nossa rocha e nele, escondida nele, nós podemos sentir toda a bondade de Deus e nós podemos ver o próprio Deus. Porque Jesus é o Deus vivo, né? Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus vivo. Então, em Jesus, conhecendo Jesus, nós estamos conhecendo toda a bondade do Senhor. Nós estamos vendo toda a glória de Deus. Então, leia os evangelhos. Busque conhecer Jesus. Quem é Jesus? O que ele fazia? Como ele se comportava? Qual é o exemplo que ele nos dá? E começamos a viver com um Deus de intimidade. Tenha sua tenda separada. Tenha momentos com Deus. Não religiosamente. Não aquela coisa, agora é hora de eu orar. Não. Vai ter momentos que você vai estar falando com Deus na sua cozinha, lavando uma vasilha e de repente as lágrimas começam a rolar no seu rosto porque a presença do Senhor chegou naquele lugar. Vai ter momentos que você vai estar dirigindo, caminhando, pensando e a presença do Senhor vem te visitar. O desejo do meu coração nesse dia é que o Senhor desperte em nós uma fome e uma sede por conhecer um Deus de intimidade. No versículo em Números, capítulo 30, não, Deuteronômios 34, fala-se da morte de Moisés. Após Moisés conduzir todo aquele povo, viver grandes coisas, eu não vou ler, tá? Mas está no capítulo 34, fala a morte de Moisés. Deus chama Moisés para o monte de novo. Moisés era o homem dos montes. Moisés era homem de lugares altos. E quem conhece a Deus, quem ama a Deus de verdade, nós não temos como ficar no pé da montanha, como diz Gregório, né? Meu amigo Gregório. Os profetas não ficam no pé das montanhas. O profeta sobe. Aonde é que Deus está? Ele sobe, ele se esforça, ele arrasta, ele rasteja, mas ele vai aonde Deus está, porque ele quer mais de Deus. Tem que haver mais. E ali, como ele era homem dos montes, né? Se você ler a história de Moisés, você vai ver que ele era homem dos montes. Ele já passou 40 dias no monte com o Senhor. E ele morre no monte. Então ele vai para o monte e o Senhor mostra para ele toda a terra que ele tinha prometido. Infelizmente, Moisés não entrou nessa terra, porque chegou uma hora que o povo cansou tanto ele, que ele feriu aquela rocha. A rocha que ele tinha sido escondido ali para conhecer o Senhor. Eles estavam diante de uma rocha e o povo queria água. E o povo atormentando a cabeça de Moisés, nós queremos água. E Deus falou para ele, toca na rocha que vai sair a água. Mas ele nervoso, ele bateu na rocha, ele desobedeceu o Senhor. Quando ele feriu aquela rocha, que representa também Jesus, porque tudo na palavra ela tem uma representação, por isso que você tem que estar lendo e deixando Deus te mostrar, te revelar. Aí o Senhor disse para ele, devido a esse pecado, você não vai entrar na terra. E olha, isso é para a gente ter um certo temor de Deus. Se Moisés, que era o homem de Deus, que falava com ele face a face como um amigo, Deus não deixou passar essa desobediência, ele pagou o preço da desobediência. Então nós temos que ter temor de Deus. Porque nós estamos vivendo uma geração que não tem temor de Deus. A gente faz, desfaz e não está nem aí. Porque achando que Deus tá tudo bem. Deus é amor, Deus não vai fazer nada conosco. Mas Deus chama Moisés ali naquele monte e fala para ele, tá vendo tudo ali a terra? Ela vai, é essa terra que eu prometi. Ela é real e os filhos de Israel vão entrar nela, mas você não vai entrar nela. E ele morreu, e tinha Moisés 120 anos quando morreu.
Ele não escureceu os olhos nem abateu o vigor, está falando no versículo 7. E o povo chorou a morte de Moisés. Moisés é considerado o maior profeta para o povo de Israel até hoje. Às vezes o povo de Israel tem ciúme dos cristãos por amar a Jesus, porque para eles Moisés foi o maior profeta. É claro que o Filho de Deus é o maior, né? Mas na cabeça deles, Moisés era o maior. Então, irmãs, eu quero falar também uma coisa sobre não sei se vou dizer se é lenda, mas a cultura judaica diz que Moisés foi arrebatado com um beijo do Senhor. Tamanha intimidade que era Moisés com o Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse dia é: busquemos ser uma mulher e um homem de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade para viver grandes coisas com o Senhor, mesmo na simplicidade do dia a dia. Tudo que Moisés viveu com Deus não foi na terra que mana leite e mel, foi no deserto, foi na dificuldade, foi conduzindo o povo. Agora, mais uma vez eu falo com quem é líder, mais uma vez eu falo com qualquer uma de nós. Cuidado com as pessoas, não deixe as pessoas te cansarem. Não deixe as pessoas minarem o seu relacionamento com o Senhor. Moisés não entrou na terra prometida porque desobedeceu a Deus por causa do povo. O povo que ele tantas vezes defendeu. Tanto que o povo que muitas vezes ele pulou na frente para Deus não destruir aquele povo. E desde o dia que Deus falou isso comigo, eu ainda era líder, né? Eu era líder de mulheres, eu estava terminando o segundo ano de liderança de mulheres. E tinha tido uma liderança tranquila, não tive problema com ninguém, mas Deus começou a falar comigo. Vocês têm que fazer as coisas sim para mim, mas por amor a mim. Porque o povo, o mesmo povo que te aplaude, o mesmo povo que aplaudia Jesus nas multidões ali, foi o mesmo povo que gritou crucifica. Então nós temos que estar ligado na sala do trono, nós temos que estar debaixo, estar na tenda da congregação, ter a nossa tenda separada. Ir lá fazer o que Deus quer que faça com o povo, mas o nosso lugar secreto é na tenda da congregação. Não fira a rocha. Não fira aquela rocha que te escondeu. Aquela rocha que fez você sentir toda a bondade de Deus, que é Jesus. Não fira essa rocha. Que nós venhamos viver uma vida de temor, onde nós não vamos ferir a rocha, que é Jesus. Então, eu queria deixar para vocês lerem a história de Moisés. E uma coisa que eu quero te falar, como eu falei, que antes de voltar para os Estados Unidos de férias, eu estava no Brasil, Deus começou a colocar no meu coração. Dê ideia, né? Vou usar uma expressão, dê ideia para Deus. Dê ouvido à voz de Deus. Quando você, de repente, você lembrou de uma história bíblica, de repente você lembrou de Maria, de repente você lembrou de um homem da Bíblia, procura um pouquinho mais sobre ele. Porque se vocês perceberem, depois que eu comecei a ler, né? Voltei, comecei a ler a história de Moisés, passei para Josué, porque tá tudo ligado, Moisés com Josué, tanto na tenda da congregação como no final da vida de Moisés, fala-se de Josué, então não tinha como eu ler um sem passar para o outro, porque Josué foi o sucessor de Moisés. Se vocês perceberem, os devocionais, 50% talvez dos devocionais foi sobre a vida de Josué. Então, tipo assim, quantas coisas saiu de estar lendo o livro de Josué, segundo a inspiração do Espírito Santo. Então, dê vazão àquilo que Deus está falando no seu coração. Sobre a vida de quem Deus quer falar com você. Às vezes você está desesperada procurando uma solução, e se você lesse a palavra de Deus através da vida daquele homem, daquela mulher, você iria aprender grandes coisas, né? Como Deus me ensinou sobre isso, sobre o povo cansou Moisés. E então é o que eu tenho para falar hoje para você. Seja um homem e uma mulher de intimidade com Deus. Nós falamos ontem que Deus é um Deus de estratégia, mas Ele só revela as estratégias para homens e mulheres de intimidade com Ele. Deus é um Deus de milagres,
mas ele só usa para fazer milagres aqueles que têm intimidade com Deus, né? E, enfim, é isso que eu tenho para falar hoje, tá bom? Tenha um bom dia e que o Senhor fale o nosso coração e nos leve a níveis mais profundos de intimidade com Ele. E que Ele acalme teu coração, tira os olhos de todo problema e foca na rocha que é Jesus, que veio conquistar tudo que nós precisamos. Nele está toda a bondade de Deus. E quando nós sentimos toda a bondade de Deus, nós entendemos que Ele tem cuidado de nós. Nós entendemos que tudo vai passar e que Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Amém?